Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Adriano Sugimoto e hoje eu quero trazer para você algumas palavras sobre esse livro aqui, Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Noah Harari. É um livro que foi escrito em 2012, mas até hoje ele está na lista dos livros mais vendidos. Hoje eu quero falar com você especialmente sobre uma parte desse livro que é dos coletores, caçadores e a sua transição para os agricultores. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o livro. É uma pesquisa muito interessante, é um livro diferente do que normalmente eu leio. É um livro um pouco grande, né? Não é tão pequeno assim. E ele tem uma pesquisa muito intensa, ele tem muitas referências e muitos números nele. Muitas identificações de sociedades diferentes, nomes dos nossos antepassados, né? Por isso eu considero que seja uma leitura assim média. Não é muito rápido nem é muito devagar para ler ele. Ele tem uma velocidade bem bacana, tá? Eu quero conversar com você sobre a parte dos coletores, caçadores e a sua transição para os agricultores que se deu aí por volta de 12 mil anos atrás. E, principalmente, eu quero ajudar você a linkar essa transição de um para o outro com o nosso dia a dia. O que aconteceu lá atrás que nós podemos olhar para o nosso dia atualmente e ver o que tem de semelhança? O que eles fizeram de certo ou errado lá atrás que agora nós podemos ver que estamos passando por alguma coisa parecida no nosso dia a dia? Os caçadores-coletores, eles eram pessoas nômades, grupos nômades. Eles não tinham um lugar fixo que eles ficavam. Como eles coletavam coisas da natureza e caçavam animais silvestres, eles iam para onde era melhor para eles. Uma hora eles estavam em um lugar, outra hora eles estavam em outro. Eles eram grupos relativamente pequenos, com algumas dezenas de pessoas, no máximo aí 100 pessoas. E por isso o relacionamento entre eles era muito importante. E daí vem até a nossa necessidade de nos relacionarmos com outras pessoas, daí que vem a nossa preocupação com o que as outras pessoas pensam. Porque antigamente toda pessoa que eu visse na minha frente seria a mesma que eu ia ver de novo, de novo, de novo, porque os grupos eram sempre muito pequenos. Eles sempre se alimentavam do que havia no local. Então, animais que eles poderiam caçar, plantas, frutas, legumes que houvessem ali, é o que eles iam procurar para comer. Por isso, eles tinham uma dieta muito variada e eles tinham também uma rotina muito variada. Eles não tinham que fazer sempre a mesma coisa, porque cada momento fazia com que eles fossem para um lugar diferente, caçar coisas diferentes, e as refeições a cada dia eram sempre diferentes uma da outra. Isso fazia também com que eles não tivessem ou não sofressem com a falta de um item específico. Se eles não tinham determinada fruta, eles poderiam substituir rapidamente por qualquer outra coisa. Não havia a necessidade de ter uma coisa específica o tempo todo. A jornada de trabalho deles era de cerca de 35 a 45 horas semanais. E o autor nos faz uma referência que hoje em dia nos países desenvolvidos nós temos de 40 a 45 horas de trabalho semanais e de 60 a 80 horas nos países subdesenvolvidos. Bem, esse número eu não sei exatamente de onde ele tirou, que é um pouco alto, mas é uma referência que ele nos dá. Para a gente ter noção de que antes nós trabalhávamos menos horas e com o passar do tempo a carga horária de trabalho aumentou. Quando o ser humano consegue perceber que existem certas plantas e certos animais que podem ser domesticados, ele começa a virar um agricultor. Em vez de sair
para caçar determinados animais, em vez de sair para coletar certas plantas, ele começa a criar internamente na sua região ali onde ele fica essas plantas e esses animais. E aí nós observamos uma inversão dos valores que nós tínhamos antigamente. E se um caçador-coletor ele era um nômade que vivia mudando de lugar, nesse momento isso não é mais possível, porque uma vez que existe uma plantação e uma criação, esses seres têm que ficar no mesmo lugar. Então eles não têm mais mobilidade como eles tinham antigamente. O tamanho dessas comunidades ele começa a aumentar, porque a disponibilidade de alimento aumenta. Então a comunidade vai ficando cada vez maior, onde a gente tinha algumas dezenas ou uma centena de pessoas, nós começamos a ter 1000 pessoas ou até mais que isso. E essa disponibilidade de comida a mais, ela é positiva, será? Não é possível domesticar qualquer coisa. Por exemplo, se o ser humano quisesse pegar uma trufa, ele não ia conseguir plantar ela. Um animal silvestre não é possível de ser domesticado. Por isso, a criação e a plantação desses seres começou ou foi muito limitada, baseada praticamente em 3 itens muito conhecidos de nós, que é o trigo, o arroz e a batata. E até hoje é assim. Hoje estima-se que existem 2,25 milhões de metros quadrados de trigo plantado. Seria uma área quase 3 vezes o tamanho da Grã-Bretanha inteira. E o foco agora dos agricultores passa a ser a própria plantação. Então, ele vai parando de caçar coisas, de coletar coisas e foca completamente na sua produção. As horas de trabalho aumentam, criam-se sistemas de irrigação, começam-se a fazer a limpeza dessas plantas, retirar ervas daninhas e cada vez mais o ser humano está focado naquela plantação e não olha mais ou não vai caçar mais as coisas do lado de fora. O que faz com que o ser se torne escravo da própria criação dele, da própria plantação dele. Agora ele não tem mais uma mobilidade. Então, quando, por exemplo, uma outra tribo queria invadir ou atacava essas pessoas ou essa comunidade, não se podia simplesmente mais mudar de lugar. Eles eram obrigados a defender aquilo que eles tinham até o final. A dieta deles, que anteriormente era muito variada, começa a ficar muito restrita, pobre em vitaminas, pobre em minerais. Imagina você comer somente trigo a vida inteira. E apesar da maior abundância de alimento, os agricultores eles ficam mais suscetíveis a problemas externos. Imagine numa época onde a colheita não for boa, muitas pessoas vão morrer de fome, porque não tem uma outra alternativa para suprir essa deficiência de algum item. Se nós considerarmos que o sucesso de uma sociedade é o quanto ela consegue disseminar os seus genes, o seu DNA e consegue procriar, nós diríamos que essa estratégia da agricultura realmente foi muito válida. Mas se nós formos olhar para a qualidade de vida dessas pessoas, nós vemos aí muitos problemas que acontecem. Existe nesse livro uma parte intitulada Armadilha do Luxo, que é muito interessante e eu quero compartilhar com você. A transição do caçador-coletor para o agricultor, ela traz uma abundância de alimento muito maior, porém, em contrapartida, a população aumenta demais, então a necessidade de alimento aumenta muito. E para que exista mais alimento, é necessário trabalhar mais tempo. Então cria-se uma regra: eu preciso de mais alimento, eu vou trabalhar mais naquilo.
E aí nós criamos praticamente um ciclo vicioso, porque eu não estou olhando mais para as minhas condições de vida. Eu estou simplesmente tentando sobreviver e cada vez que eu tenho menos alimento, eu tenho que trabalhar mais para conseguir ele da mesma forma. Nós ficamos acostumados com essas facilidades que nós temos, no caso a agricultura, e ficamos refém da nossa própria criação. E agora, aí é o ponto que eu queria frisar com você, o ponto mais importante. E nós ficamos acostumados com as coisas. Hoje, por exemplo, se a gente pensar numa máquina de lavar que nós temos hoje em dia, se a gente pensar num computador, um celular ou qualquer outra coisa. Antigamente, se nós queríamos mandar uma carta, nós escrevíamos toda a carta bem devagar, prestando muita atenção no que nós vamos falar. Demoravam-se meses, às vezes, para a gente conseguir obter uma resposta. Por isso, se dava muita atenção para essa comunicação. Ela era muito mais detalhada, muito mais consciente. Quando nós íamos fazer uma ligação interurbana, era muito caro. Era necessário se saber exatamente o que se iria falar. Do contrário, nós não teríamos nem dinheiro para pagar uma ligação de telefone. Hoje em dia as coisas mudaram, então eu tenho mais facilidade na minha vida. Eu não preciso gastar tanto tempo em coisas que anteriormente demoravam muito. Então, o meu trabalho ele é mais eficiente, as coisas que eu quero fazer são mais eficientes. Mas e todo esse tempo livre que eu tenho agora, com as coisas mais fáceis de serem feitas, como que isso se traduz em bem-estar ou em felicidade para mim mesmo? Será que a vida ficou realmente mais fácil ou ela fica mais difícil? Quando o ser humano deixou de ser coletor para ser caçador, ele criou um sistema para ele, né? Uma plantação, uma criação. Se houvesse uma invasão naquela propriedade dele, naquele espaço dele, ele não poderia mais simplesmente sair e voltar a ser um caçador-coletor. Ele tinha que defender aquela propriedade dele porque era o sustento que ele tinha para a vida. Ele não conseguia enxergar que ele poderia voltar atrás e viver uma vida até melhor do que ele tem naquele momento e tem que defender a propriedade dele. Consegue compreender? Quando o ser humano virou agricultor e tinha lá sua plantação, sua propriedade, se viesse uma tribo, um grupo externo invadir ele passou a ter a necessidade de proteger tudo aquilo, porque era o sustento dele. Ele não conseguia enxergar que ele poderia voltar atrás e simplesmente voltar a ser um caçador-coletor e ter, às vezes, uma vida melhor ainda do que ele tinha antes. Ele passa a ser preso e lutar até a morte por aquela criação, aquela plantação que ele criou. Então ele se torna refém. E é isso que acontece hoje em dia. Nós criamos tantas coisas e tantos parâmetros na nossa vida, nós vamos agregando tantas coisas que nós nos tornamos refém daquelas criações que nós fizemos. E essa é a reflexão maior que eu poderia te dar dessa parte do livro dos Sapiens, que é uma reflexão muito importante. E até se chama a armadilha do luxo essa parte. Por quê? Porque nós vamos criando facilidades na nossa vida. Nós vamos tendo uma vida mais tranquila, mais fácil de ser levada. Só que ao mesmo tempo nós viramos prisioneiros dessa situação. Nós sempre queremos mais e mais e mais e não olhamos que nós estamos acabando com a nossa vida, nossa capacidade de olhar para as coisas de uma forma melhor, a nossa felicidade, o nosso bem-estar fica comprometido por causa dessas coisas que nós vamos agregando em nossas vidas, muitas vezes sem questionar se isso está certo ou isso está errado.
Muito obrigado por ter ficado até aqui, ter visto o vídeo. Se você tiver vontade de ler esse livro, leia, não perca, porque apesar de ser um livro grande, um pouco denso, é um livro muito bom e que ajuda nós vermos o que nós fizemos lá atrás e como que isso se reflete nos nossos dias até hoje. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve toda semana. Eu ponho aqui um vídeo novo para você, tá certo? Eu sou Adriano Sugimoto, foi um prazer ter você aqui. Forte abraço, até mais. Tchau, tchau!